Pai, Senhor, irmãos, estamos aqui em mais um EBD, mais um domingo, para podermos louvar ao nosso Deus, amém? Vamos estar lendo para iniciar nossa EBD hoje o texto de Filipenses 1:6. Vou ler rapidamente aqui na Nova Almeida. Filipenses 1:6, um texto bem conhecido que diz: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, esse texto ele é bem conhecido, né? Ele diz que o apóstolo Paulo ele diz para os irmãos ali de Filipe que aquele que começou a boa obra nele, aquele que começou a semente do evangelho, aquele que plantou a salvação no coração deles, ele iria continuar essa obra, ou seja, o Senhor não iria salvá-los dos seus pecados por meio de Cristo e depois ia largar eles no mundo para que eles se virassem da melhor maneira possível. Muito pelo contrário. Nós sabemos que a salvação ela é a justificação dos nossos pecados e que ao longo da nossa vida nós somos santificados por Jesus e pelo Espírito Santo, né? E aí nós seremos glorificados quando o Senhor Jesus voltar, tanto individualmente quanto voltar com poder e grande glória para todos. Então, irmãos, esse texto ele nos lembra de que o Senhor ele está conosco, de que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Nós podemos nos imaginar como pequenas construções. E não vão ser aquelas construções que começam a edificação, fazem os primeiros andares e aí falta recursos para o construtor. Muito pelo contrário, o nosso Deus que nos garantiu a salvação, não falta recursos para Ele. Ele é todo soberano, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele vai terminar a obra na vida daquele que deixar Ele terminar. Aquele que permitir que Ele o santifique dia após dia, que Ele o mude, que Ele sare as suas feridas, que Ele reverta os seus defeitos. E é isso que nós temos que pensar nesta manhã, nesse início de culto. A EBD é um lugar de construção, é um lugar de aprendizado, onde nós aprendemos a ser cristãos, onde nós aprendemos a servir ao Senhor. Seja aqui no Minuto Devocional, na abertura, no louvor ou nas salas. A EBD é um lugar de discipulado, é um lugar de aprender mais de Deus. Que nós possamos estar com o coração aberto para que o Senhor nos transforme, nos ensine e nos torne mais parecidos com Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé para estar iniciando então, fazendo a oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela maravilhosa graça e misericórdia que o Senhor nos concedeu de estarmos mais um dia, Senhor, diante de Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque se temos ar nos nossos pulmões, se nós chegamos aqui bem, é misericórdia e graça do Senhor, Pai, porque o Senhor não tinha obrigação nenhuma de nos trazer até aqui, ou de nos fazer despertar nessa manhã, mas significa que o Senhor tem um propósito em nós, significa que a obra do Senhor em nós ainda não foi concluída, mas que o Senhor é fiel e justo para terminar aquilo que o Senhor prometeu para nós, Pai. Senhor, que nesta manhã nós possamos Te louvar, possamos Te agradecer, possamos adorar o Teu santo nome, Senhor. Que nenhuma palavra que saia da nossa boca, Senhor, seja mera palavra, seja mera protocolo, Senhor, de adoração, mas seja uma adoração sincera, uma adoração real. Que o Senhor possa usar cada vida que está aqui diante de Ti, quem irá louvar, quem irá tocar, cada um que dará aula, o pastor que fará o minuto devocional, cada professor, os irmãos da cozinha, da recepção, da multimídia, que todos nós, Senhor, possamos Te servir. Agora os irmãos, sinta-se a liberdade de trazer seus dízimos e a sua oferta. Amém? Toma meu coração. Este é
cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, um domingo ensolarado. O Senhor nos trouxe aqui na Tua casa com saúde, ó Pai. O Senhor guardou a nossa semana, o Senhor nos guardou, Senhor, da violência do homem, o Senhor guardou a nossa família. Ó Pai, obrigado por cada filho Teu que entendeu, ó Pai, que nós devemos Te honrar, nós devemos Te adorar. Pai, obrigado, Deus, por todas as vidas que puderam contribuir na Tua casa. E aqueles ainda que até o final do mês, Senhor, têm esse propósito em seu coração. Pois tudo que o Senhor nos dá, Senhor, nós devemos, Senhor, Te adorar, entregar ao Senhor, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, Tu és fiel, Senhor. Pai, continua conosco, nos dá, Senhor, uma EBD abençoada para o Teu louvor, ó Pai. Toque em nossos corações, ó Senhor, onde houver o pecado, arranca das nossas vidas, que nós sejamos pessoas melhores, mais parecidas contigo, Jesus. Que o Teu bom perfume, Senhor, exale em nossas vidas, que os nossos vizinhos, amigos, possam ver a transformação que o Senhor faz a cada dia em nossas vidas, não para o nosso engrandecimento, não, Senhor, mas que o Senhor seja honrado, que cresça, a Tua glória cresça em nossas vidas, e nós sejamos, ó Pai, instrumentos para abençoar essa terra. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E os irmãos podem se assentar. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Estamos aqui em mais uma manhã, nos dada por Deus, com a alegria de nos reunir e ter um momento aqui que o Senhor reservou e separou para nós. É muito bom ver cada um de vocês, depois de mais alguns dias, e para todo o tempo que vamos passar aqui, que Deus nos abençoe nessa manhã, seja muito proveitoso, muito aproveitável, é o desejo do nosso coração. Nós vamos agora nesse instante aos nossos minutos devocionais, e nesses últimos domingos a gente tem olhado para essa lista aí de provérbios que fala de coisas, das coisas que Deus detesta, que Deus odeia, segundo algumas outras versões também do texto da palavra de Deus. Aqui a gente está falando de 6 coisas, não que sejam as únicas 6 coisas que Deus detesta, ok? A gente precisa entender que no exercício de obedecer a Deus e a sua vontade, e deixar de fazer aquilo que o desagrada, isso inclui muitas coisas nas nossas vidas. Mas aqui, esse escritor aqui, quando compõe o texto bíblico, ele separa algumas ênfases. Essa lista, pequena lista aí de 6 coisas, a gente separou alguns domingos para ir aí uma a uma de cada um desses itens aí que essa lista traz para nós. Provérbios 6, 19, de 16 a 19 diz assim, você pode ler comigo acompanhando na tela ou na sua Bíblia ou celular, vai colocar para a gente, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele discórdia entre os irmãos. A gente aqui já passou por vários itens dessa lista, e hoje a nossa ênfase é essa parte que pés que se apressam para fazer o mal. Deus detesta esse tipo de pés, e nós devemos fugir
realidade para as nossas vidas também. Quando nós estamos falando sobre pés, a gente vai poder ter duas compreensões, a depender do que você estiver lendo e acompanhando na palavra de Deus. Os pés, em parte, ok, eles dão a sustentação para o nosso corpo. Então tem a ver com estarmos de pé, estamos firmados, estamos sólidos, consistentes, a gente não cai, a gente não está numa situação desfavorável com relação ao nosso estar físico. Então, os nossos pés nos estabelecem, estar na onde nós estamos em pé, colocados e coisas do tipo. Mas os nossos pés também definem de uma maneira mais prática a nossa direção, porque é eles que de passo em passo nos levam aos lugares, aos locais onde a gente vai. Então, quando a gente para e pensa ou lê alguma coisa na palavra de Deus atrelado a pés, a gente vai ver esse tipo de situação dupla, tá? Se nós estamos pensando sobre estarmos em Cristo, que deve ser o nosso alicerce, o nosso fundamento, a leitura é imediata, é sobre onde nós estamos firmados e estabelecidos, ali os nossos pés estão. Então nós devemos prestar atenção e se voltar a isso, onde os nossos pés estão firmados e estabelecidos. Mas se de alguma forma a gente vai, por exemplo, para um texto da palavra de Deus que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ele vai dizer assim: olha, tem a ver com o direcionamento pelo qual você está indo. É um outro tipo de olhar. E quando a gente vê essa menção aqui, que Deus não se agrada, Deus detesta pés que se apressam para fazer o mal, tem a ver com essa segunda leitura, com essa segunda possibilidade sobre para onde a gente vai, sobre o direcionamento dos nossos caminhos. E aí a gente precisa se atentar a isso aqui. É óbvio que aqui o que diz respeito a esse ensino não tem a ver com o aspecto literal dos nossos caminhos físicos, tangíveis, mas para além disso, tá, envolve isso, mas também sobre tudo aquilo que representa a nossa ação, os caminhos, os lugares para onde a gente está indo, para onde a nossa ação está se dirigindo, para onde ela está se convertendo, manobrando em ir em direção a algum ponto. Tem a ver com isso. Quando o texto vai dizer aqui, pés que se apressam para fazer o mal, tem a ver sobre a prática do pecado. E a prática do pecado totalmente irrefletido. Aquele pecado sem pensar, aquele pecado que a pessoa vai cometer e sem pestanejar ela peca. Não houve nenhum tipo de trava, nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de será que eu devo fazer mesmo, será que eu deveria mesmo estar nisso aqui, fazer isso aqui, ou ir na direção de realizar essa coisa aqui. Não, o pecado ele vai e simplesmente acontece. Uma das coisas que a gente sempre destaca aqui, no nosso aprendizado e caminhado de igreja, é que assim, vamos lá, a normalidade do pecado deve ser que ele seja um acidente, porque o pecado que ele é adotado como uma prática efetiva, ele se torna, isso aí é iniquidade, é um estado total, é estabelecido de carnalidade, não é a vontade de Deus, você está vivendo na carne, ao invés de viver segundo a nova criatura que você é em Cristo, você está vivendo na carne, não é a vontade de Deus. Então o pecado deve ser aquele deslize, deve ser aquela coisa que aconteceu por acidente, porque nós não devemos pecar deliberadamente, decidiu, ponderou, avaliou, decidiu e foi lá e pecou. Isso não tem a ver com uma vida regenerada, isso não faz sentido numa vida que está se propositando a santificação. Então, a realidade que nós devemos viver o tempo todo é de enfrentar o pecado, e quando ele acontecer porque ele acabou sendo um acidente. Mas mesmo nessa realidade dele ser um acidente, a gente deve ainda pensar sobre o que nos levou a pecar e como essa experiência do pecado foi. Porque se de alguma forma eu estou vivendo o pecado muito facilmente, se eu estou no caminho da minha vida, no direcionamento da minha vida, vivendo o pecado muito, imediatamente o tempo todo, isso significa que os meus pés estão se apressando para pecar o tempo todo, e Deus se desagrada disso, Deus detesta isso, porque você está infestado dentro dos caminhos do mal, do pecado, a um ponto que você só está agindo na carne. A falha não teve nem a chance de brecar, de ser parada, de ser,
Mesmo que num lance de um acidente, você não teve nem uma mínima reação. Isso vai demonstrar sobre um pensamento totalmente tomado pela carne. Não honra a Deus isso, tá? Pés que se apressam para fazer o mal. Sabe quando você vê alguém, uma pessoa que você não tem tanta afinidade, que você tem dificuldades com relação a ela e, por exemplo, do nada você viu alguma coisa acontecer e você já vai fazer uma fofocona ou uma fofoquinha sobre aquilo que aquela pessoa disse, porque, sabe, foi imediato, foi natural, o seu pensamento, a sua atitude está tão carnal, que você já foi lá se apressar para fazer o mal, né? Esse é um exemplo. Quando, por exemplo, rola uma divergência, uma dificuldade e a briga já é a primeira opção, nem rolou aquela trava de dizer assim, isso não cabe, isso não é a vontade de Deus, isso vai ferir, distanciar pessoas, isso vai criar impasses relacionais. Não, a briga ela já foi, a contenda já foi a primeira opção estabelecida, os pés se apressaram para a treta, para a briga, nem se considerou a mínima possibilidade de, será que eu não devo frear aqui, domínio próprio, para esse carro, para essa vida, não vai pecar? Isso são pés que se apressam para fazer o mal. Sabe, o mal ele já é a primeira opção, ele já é imediato, não tem nenhum tipo de trava. Talvez o que possa acontecer nesse pé depois é o remorso, de falar assim, realmente não deveria ter feito isso. Mas é aquele tipo de situação em que o pensamento ele está movido totalmente por uma disposição carnal, em que ele está se apressando a fazer o que a própria natureza pecaminosa quer fazer o tempo todo, e não está sendo refreado pelo Espírito. E quando a gente pensa nisso aqui, a gente precisa pensar sobre o nosso dia a dia, sobre como e quando a gente ainda está falhando, a gente ainda está pecando, não é? Guilherme abriu aqui a EBD, falando sobre esse texto tão precioso, muito, muito bom a reflexão, da gente pensar assim, olha, aquele que está construindo, não é, a boa obra em nós, deve ser uma obra acabada. A gente não pode viver a vida inteira em dizer assim, eu fui um crente inacabado na vida, Cristo era o projeto, a planta era ser igual a Cristo, mas as paredes ficaram só erguidas, não houve acabamento, nem bateu a laje, tipo assim, nem houve o telhado, nem botou a caixa d'água, nem pôs o revestimento, porque tudo que aquele crente de alguma forma passou vivendo na sua vida foi o quê? Uma vida na maioria das vezes só falhando, só pecando. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus quer que a gente se aprimore, a gente tenha a planta e a gente vai alcançar esse projeto. A gente sabe que o suprassumo disso é na eternidade, para longe do pecado para sempre, junto com Deus. A gente sabe disso. Mas nessa vida, a gente tem que viver essa vida de erradicar. Não é bom quando a gente ouve uma notícia na mídia dizendo assim, olha, tal doença, ela foi erradicada. Eu não sei você, mas quando eu ouço uma notícia dessa, eu falo assim, nossa, que bom. A gente tinha algo que fazia muito mal a pessoas, quando não, até causava o dano, a perda da vida, erradicou. Sabe, tem pecados, áreas da nossa vida que a gente precisa entender e falar assim, algumas vezes isso ainda tem acontecido, está acontecendo, mas tem que ser liquidado da minha vida, porque o Espírito Santo, o sistema de freio está aqui. A questão é se eu estou botando esse pé no freio ou não, na direção do Espírito. E isso tem a ver sobre esse contexto da nossa experiência com o pecado, não é? Pés que se apressam para fazer o mal. A gente precisa tomar cuidado, porque de alguma certa maneira, se a gente não estar como a Bíblia nos ensina a estar, em alerta, se a gente não vigiar, se a gente não está em compromisso com a nossa atenção para andar segundo a santificação, segundo os santos que nós somos chamados para ser em Cristo, a gente ainda vai recorrer aos velhos hábitos da velha natureza, e isso não honra a Deus. Deus detesta isso. Quando o texto da palavra de Deus diz isso para a gente, significa que a gente deve se atentar e mudar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos caminhos. Nós devemos mudar a nossa atitude, sabe? E os nossos pés, eles devem se apressar para fazer o bem. Ainda que você veja algo que te desperte
por conta da sua natureza, um espírito altamente crítico por conta de algo que você viu, ao invés de se apressar e tornar dessa crítica um pecado, estendendo isso para uma ação que você venha fazer, seja numa crítica velada que vai ferir alguém, seja numa fofoca, seja numa trama, numa briga, numa discórdia, não, você vai dizer, você já vai se ver em dizer assim, aquilo que me veio à mente não deve ser continuado. Pai, o meu objetivo agora é que esse pensamento ele vá sendo trabalhado para que ele só pense também as melhores coisas, mas não vai passar daqui, não é? E é maravilhoso a gente se comprometer essa vida para o bem, para aquilo que Deus se agrada e fugir do mal, sabe? Não se acelerar para o mal, mas assim, se você está pecando e nem rola uma mínima possibilidade de você pensar, de você ter algum tipo de trava que te fala, é isso mesmo, você tem que pensar, porque os seus pés estão acelerados para algum tipo de mal, ou para o mal que está de alguma forma instalado, infestado na sua mente, na sua atitude. A fala é o melhor exemplo disso aqui para a gente, porque muitas vezes a gente fala facilmente, né? E quando a gente vê, a palavra já escapou. Mas é muito bom quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa assim, a vida de santificação também vai santificar a fala. E quando você se compromete com isso, o Espírito vai te ajudando a fazer esse trabalho ao longo da vida, né? Eu tenho vivido isso de algumas vezes, eu estar em umas conversas com a Kelly, eu estou dirigindo e vem um assunto assim que me desperta um estado de uma, não vou dizer de uma ira, mas de uma pequena raiva que já vai me querer falar, pôr alguma coisa para fora, e eu dou aquela suspirada para falar, eu falo assim, não, melhor nem comentar nada, deixa estar, e se comprometer a algo, dizer assim, essas palavras elas não merecem ser verbalizadas, e o meu objetivo agora é que o pensamento ele seja na inteireza trabalhado, segundo a planta, segundo o objetivo que é Jesus Cristo, porque nós devemos ser acelerados para o bem, nunca para o mal, e isso deve estar na nossa reflexão, nas nossas atitudes cotidianas o tempo todo, amém? Amém? Então vamos orar agora, pelos nossos aniversariantes, a gente tem uma galeria aí da semana, a Lia fez aniversário, a Jane também, a Vitória, a Érica, a Isabelle e o Lucas, algum aniversariante presente? Não? Então vamos nos colocar em pé, vamos orar por eles, agradecer a Deus por mais um aninho que Deus deu a esses queridos irmãos. Em especial, a gente vai orar bastante pela Érica, porque bem nessa semana ela fez aniversário, mas ontem também ela, juntamente com a Raquel, sua irmã, né, elas perderam o pai delas, o Jorge, e vamos orar pela família. A perda foi ontem, esse momento é sensível, é triste, de pesar, e que as nossas orações estejam com eles. Pai, nós agradecemos por essa manhã e pela oportunidade de ir aqui na Tua casa, aproveitar tudo de bom que o Senhor tem para nós. É assim que nós abrimos, ó Pai, esse nosso dia aqui de reunião, de tempo juntos também, e Te agradecemos por essa oportunidade. É bom rever aqui irmãos queridos e amados, e estar aqui para mais um dia de obras nas nossas vidas, nas nossas construções, que aqui estamos, Pai. É assim que oramos. Pai, à luz daquilo que a gente acabou de refletir, ajude para que a gente viva, sabe, Pai, essa vida de sermos acelerados para todo o bem que o Senhor quer em nós. Tudo aquilo que o Senhor detesta, que seja, Pai, um processo de ser extirpado, erradicado nas nossas vidas. E tantas vezes, ó Pai, alguns atos falhos, Pai, algumas atitudes imediatas, ainda refletem, ó Pai, coisas que precisam mudar nas nossas vidas, acidentes que acontecem de uma forma, sabe, instantânea, de uma forma muito rápida, e isso mostra o quanto naquelas áreas, naquelas situações a gente ainda não está, ó Pai, tendo ouvidos para o trabalhar do Teu Espírito em nos sarar, em nos curar daquelas falhas, daqueles pecados. Então, Senhor Deus, eu quero orar sobre essas coisas nessa manhã. Se há pessoas, Pai, aqui em meio ao Teu povo, ou melhor, e se em algumas atitudes essas coisas têm acontecido, Pai, faça esse trabalho dessa recuperação, dessa restauração nas nossas vidas.
Se há pessoas aqui que de uma forma sistêmica, generalizada, o tempo todo está pecando e pecando porque está acelerado para o mal o tempo todo, Pai, isso revela um pensamento carnal, isso revela uma mente tomada, infestada, Pai, pela natureza humana, o velho homem que ainda está agindo e não está dando a voz ao Espírito Santo. E se crentes carnais nesse grau de agravamento existam no nosso meio nessa manhã, que no nome de Jesus, Pai, no poder do Espírito, esse tempo, essa reflexão aqui provoque, Pai, na direção do Teu Espírito, mudança nessas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para a luz, o Senhor nos chamou para vir para a luz e continuar com hábitos de trevas em meio à luz. Então nós oramos por isso. Mas é certo que, Pai, ao olhar para as nossas vidas, a gente ainda, mesmo aqueles que não se veem, ó Pai, na totalidade da sua vida e caminhos, ó Pai, o tempo todo vivendo isso, mas às vezes em algumas áreas, há atitudes, há situações, há pecados que ainda são recorrentes. E quando recorrentes, e quando acelerados, é porque essas áreas não têm sido trabalhadas, e os pés têm se acelerado, Pai, para essas atitudes das quais o Senhor detesta. Então faça uma obra, faça uma restauração abençoada e plena, ó Pai, na vida do Teu povo, nessas áreas também. Cada um aqui, ó Pai, na direção do Espírito, pode se perceber como num espelho diante do Senhor e enxergar suas próprias falhas, seus próprios vacilos, ó Pai, suas próprias dificuldades, e trabalhe em cada coração, naquilo que o pecado ainda tem reincindido, que ele seja percebido, que ele seja confessado, que sejam buscadas forças no Teu Espírito para se romper com ele, para sermos santificados nessas áreas e questões das nossas vidas, para que os nossos pés o tempo todo se acelerem para a Tua vontade, para o Teu querer, para o Teu propósito, Pai. Então faça assim nas nossas vidas nessa manhã, é pelo que oramos à luz desse devocional, que o Senhor nos edifique e nos mova nessa direção, que os nossos pés se acelerem nessa direção, na direção da restauração, na direção de sermos instantâneos para o bem, de sermos rápidos no gatilho, Pai, das nossas ações, falas, atitudes, para aquilo que é a Tua vontade e para aquilo que Te agrada. É a nossa oração dessa manhã. Nós ainda, Pai, oramos nesse momento por essa família que viveu essa perda ontem. O Jorge partiu, e cuide da Raquel, cuide da Érica, cuide dessa família. Que o conforto e o consolo supremo do Teu Espírito esteja, ó Pai, sobre essas Tuas amadas filhas e toda a família que sofre essa separação. Que o Teu carinho, o Teu abraço esteja ali, Senhor Deus, com essas pessoas, e quando estivermos junto delas, que a gente represente fisicamente essas palavras, esse abraço, esse aconchego que conforta e ajuda em momentos assim, e que o Senhor nos ensine a fazer isso de uma forma correta, quando estivermos com eles, com elas também. Nós ainda agradecemos pela vida desses nossos queridos aniversariantes, Pai, é a Lia, é a Jane, a Vitória, a Érica, a Isabelle e o Lucas, Pai, eles alcançaram mais um ano de vida, e obrigado por esse último ano, obrigado pelas vitórias, pelos êxitos, pelas conquistas, obrigado pelos livramentos, pelas forças nos dias de dificuldade, pelos dias de se voltarem ao Senhor de forma pontual, de forma estendida e ampla. Obrigado porque a Tua obra, ó Pai, em mais um ano foi confirmada na vida deles, e nós os alegramos por mais esse aniversário. Que eles venham viver, ó Pai, muitos e muitos anos de vida, cheios de paz, saúde, bênçãos e todos os seus propósitos, e que em particular esse ano pelo qual eles estão começando, nós já o consagramos ao Senhor, que seja um ano maravilhoso e extraordinário na vida deles. É assim que Te pedimos. Abençoe o nosso café, abençoe a nossa EBD e o nosso domingo. É assim que nós oramos e Te pedimos, no nome santo de Jesus. Deus abençoe. Vamos lá tomar um café.